Bom, eu vou fazer a introdução de novo. Dessa vez, a aula de hoje é criação de personagem. Eu não estarei abordando tópicos profundos, já que muito que se encontra em português é o mais, tipo, simples do que eu vou falar. É umas coisas assim que é absurda. Quem sabe inglês eu recomendo que vá a fundo pesquisar e descobrir um pouquinho mais sobre esse mundo de criação de personagem e narrativa, tá? E lembrando, disclaimer, eu estarei falando de personagem web novel, o que é útil para web novels. Por mais que seja um pouquinho acima do exigido, do normal, tá? Muito chinês não faz isso, nem coreano, mas serve. Disclaimer dado, podemos iniciar a nossa querida aula. Bom, início de tudo, tá? A construção de personagens que é o tópico de hoje, foi auxiliada, tá, pelo Altair, o autor de Voz das Estrelas e Epopeia do Fém, da Kniga. Se você não conhece, o nome dele é Thales. E eu agradeço a ajuda dele, porque se ele não tivesse se esforçado em produzir um texto muito legal, não teria nem artigo. Eu estaria falando só abobrinha aqui, porque eu fiquei com preguiça de produzir o artigo. Bom, agora nós vamos começar da base. O que é um personagem, né? O que se destaca como personagem no mundo da narrativa, principalmente literária? Bom, eu não preciso nem gastar muito saliva, assim, porque o personagem, ele é basicamente um dos três pilares da literatura, na ficção, principalmente, que é mundo, enredo e personagem. Personagem é literalmente a engrenagem que faz o mundo e o enredo girarem, né? O pessoal entender o que se trata aquela história e como a história afeta aquele mundo. E ser crível pro leitor. Então, de nada adianta você construir uma trama focada em enredo ou no mundo se os personagens não forem interessantes pro leitor. Muito importante ter isso. E não, Black, você não perdeu nada demais, só perdeu as pessoas comentando e não saindo áudio. Bom, então sem personagens a obra não caminha. Ela não vai adiante. Porque eles são os feitores das ações. Eles são as estrelas daquele mundo, daquela história. E se eles não forem interessantes, né, não adianta de nada. Então, como é que nós podemos, primeiro de tudo, desenvolver um personagem? Bom, temos alguns passos que têm que ser seguidos. Muitos autores pensam nisso muito à frente depois de já ter escrito a história, a respeito do mundo, a respeito do enredo, que é deixar de lado os personagens, porque no fim eles precisam focar nisso primeiro, depois encaixar os personagens. Porque, querendo ou não, é bem complicadinho fazer personagem. Então, primeiro de tudo qual é o objetivo e função desse personagem naquele mundo, naquela história? Precisa ser condizível com a realidade que se está se passando ali. Então, nós temos que definir a função, né? O que ele é e o que ele faz e o que ele busca, que é o objetivo, né? Então nós temos que pensar se ele é um personagem principal, se ele é um secundário, essas porra toda, né? E o que ele vai perseguir tem que fazer sentido pro universo. Em seguida, tem a caracterização dele, né? A caracterização, gente, é basicamente como é que a personalidade dele, o físico dele, como identidade, funciona, sabe? Porque se ele fugir muito do que o leitor espera para aquele tipo de narrativa, não vai acabar tendo uma verossimilhança, tá? Então nós temos que pensar na caracterização dele, personalidade, o físico, identidade, relacionamento, coisas assim, tá? Em seguida, tem o famoso background.
Background, pra quem não sabe, é pano de fundo, né? Que é a história que se passa por trás da história. É aquela que não é contada de uma vez, né, para os leitores. É aquela que vai de pecinha em pecinha contando quem é aquele personagem, aquela personagem. É aquele quebra-cabeça que o leitor precisa montar, ou muitas vezes o autor dá de mão beijada uma hora pra que o leitor entenda o quão complexo foi aquela construção que ele fez. Mas por que precisamos de ter um background? Porque isso dá uma carga para aquele personagem. É a motivação, né? Então pode ser até um trauma que ele tem que lidar por causa daquele feito passado. É o passado dele ressoando no presente momento que se conta a história. Então, é por causa do background que muitas coisas que ele poderia fazer, ele não faz. Porque talvez ele tenha um trauma sobre aquela situação, que ele fica hesitoso, né, uma hesitação ali, não consegue fazer o que ele deveria fazer. Então é isso que constrói a profundidade do personagem, o background. Bom, agora entrando, né, na parte da caracterização até, vamos pra personalidade e identidade. Então, o querendo ou não, essa parte, assim, é complicada, tá? Porque se você não fizer bem a caracterização da personalidade desse personagem, vai parecer muitas vezes que ele é forçado. É aquele personagem que você acha que não encaixa, sabe? Porra, sabe, nessa história de detetive, não combina essa atitude cheia de piada, satírico pra esse personagem. Eu queria que ele fosse mais sério, porque ele não tem tudo isso. Então, é, é nesse momento que você precisa pensar na caracterização da personalidade e identidade. Por exemplo, ele pode ter trejeitos, manias e as formas como você imaginou que ele poderia lidar com as situações. As motivações, que podem ser incluídas nesse pacotezinho aí. E é isso que dá a voz pro personagem, né? Porque sem uma personalidade ele não vai ter voz. Vai parecer forçado, como eu já falei. Muitas vezes o autor pensa na identidade como um atributo essencial, tá? Isso isso é um definidor das qualidades e defeitos desse personagem. Por exemplo, se eu descrever que ele no meu roteiro, se eu descrever que esse personagem é introvertido, eu preciso dar um motivo pra ele ser introvertido. E aí, por isso que tem o background, tem todos esses outros passos anteriores. A caracterização é o passo mais importante, porque ela lista, né? Tem um monte de parte. Tem os relacionamentos, tem a personalidade, tem o background. Então, a parte de caracterização tem que tomar muito cuidado, muito cuidado.